Vamos entender agora o que são listas, tá? Então vamos sair daqui, limpar isso aqui e vamos botar list. Eu posso querer salvar uma lista de dados numa variável. Então, por exemplo, eu posso querer criar uma variável chamada processos igual e botar um monte de número de processo aqui. Para eu criar uma lista, eu posso usar esse colchete aqui. Tá? E aí eu boto os números dos processos. 20, 20, 21, 4, 5, 6. 20, 21, 4, 5, 6, 7, 8. 20, 22, 4, 5, 3, 2, 4. Pronto, está aqui. Isso é uma lista. Tá? E quando eu faço uma lista, eu posso fazer na mesma linha, mas se eu tiver muita coisa, vai ficar meio ruim o código de ler. Então eu posso fazer assim, ó. Eu abro o colchete, dou um Enter aqui, sempre separando os valores com vírgula e fecho aqui. Também serve, tá? Abri aqui, o Python sabe que tudo que vem depois são itens integrantes da lista. E são separados por vírgula. Posso até botar vírgula no fim que não tem problema. Tá? E aí se eu quiser imprimir, ó, print. Primeiro vamos ver o tipo. Type, entre parênteses, processos. Vamos ver que tipo é esse, ó, run. Bom, classe lista, tá? List é o tipo, é coleção de dados. É uma das formas de você agrupar dados numa variável. É a lista, tá? List. E se eu quiser imprimir a lista, tiro o type aqui, eu quero o print na própria variável. Run, tá aí, os 3 valores da minha lista. Tá? Tem várias funções que você pode usar na lista. Mas se eu quiser, por exemplo, imprimir apenas o primeiro item da lista, eu dou um colchete aqui, depois de processos, e boto um 0. Run. Pronto. Ele deu o primeiro, ao final 4, 5, 6. Se eu quiser o segundo, eu boto um 1 aqui. Run. 6, 7, 8. Ó, é o segundo. E se eu quiser o terceiro, você já imaginou, eu boto 2, melhor dizendo aqui, né? Por que eu comecei no 0? Porque no Python, em linguagem de programação em geral, quando você tem uma coleção de dados, o primeiro é sempre 0. Tá? O primeiro número não é 1, é 0. Não é 0. Tá? Então, se eu quiser pegar um item da lista e eu souber a ordem dele, eu simplesmente uso aqui essas chaves, tá? Para pegar. Se eu não quiser o item, eu quiser a lista toda, então eu simplesmente faço a referência à variável aqui. Tá? Isso são listas. Então, quando a gente for cadastrar processos, por exemplo, a gente vai criar uma lista para cadastrar um a um. Outra coleção de dados super importante e útil é o dicionário, dictionary. Então, vamos lá. Aqui, ó. Dictionary. Opa, tem um S errado aqui, ó. Dictionary. Então, vamos, por exemplo, imaginar que a gente tem uma variável chamada processos. O que a gente precisa? A gente precisa aqui que ela receba o número, que ela receba o nome da parte autor, o nome da parte ré, tá? A vara, entre outras coisas. O que eu vou fazer aqui? Para criar um dicionário, eu posso usar essas chaves, tá? 2 chaves. Pronto, está criado o dicionário. Deixa eu botar aqui um print, type, processo, e der um run. Ó, classe dict, que é o dicionário. Tá? Mas eu posso criar também com a função dict. Tá aqui essa função dict, cria um dicionário vazio na variável processo. Então, de novo, run dict, sem problema. Tá? Mas eu posso de cara criar o processo já indicando seus valores. Bom, na lista a gente simplesmente separa os valores por vírgula. No dicionário, a gente tem uma relação chave, key, 2 pontos, value, tá? Chave valor. Então a gente dá uma chave, ou seja, um identificador, e a gente entra com o valor. Então, vamos botar assim, ó, identificação
número. E aí eu dou o valor. 20, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu dou vírgula. Cada dupla chave-valor é separada por vírgula. Então aqui, ó. Parte autora, 2 pontos. José das Couves, vírgula. Parte ré. Maria Bonita. Vamos botar só mais 2 aqui. Vamos botar, por exemplo, vara. A gente bota segunda vara federal /SP. E finalmente a gente bota uma variável booleana aqui, um valor booleano. Finalizado, a gente bota false, tá? Então criamos aqui, ó, o nosso dicionário com esses valores, sempre chave e o valor, chave, valor, chave, valor, tá? Cada dupla separada por vírgula. Poderia ser tudo na mesma linha, mas ficaria muito difícil de ler. Então a gente faz exatamente o que a gente fez com a lista, né? Só que na lista você usa colchete, aqui você usa chave, tá? E aí no print, ó, já sabemos que é um dicionário, vamos tirar o type, a função type, e vamos printar direto esse processo aqui na tela, ó. Tá aí, tá tudo lá. Número, parte autora, parte ré, vara e finalizado. Os pares que a gente colocou aqui apareceram aqui. Agora, se eu quiser pegar só o número do processo, muito simples. Eu boto a chave aqui e, entre aspas, eu boto a chave que eu quero. Número aqui, ó. Processo número. Aí, eu só vou ter isso aqui na tela. Vamos lá. Olha lá, só o número do processo. Se eu quiser saber a parte ré, run, Maria Bonita. Se eu quiser saber se está finalizado, eu boto finalizado, false, tá? Então, na lista, como eu não tenho chave valor, eu só tenho valor, eu tenho que dizer a ordem dele, se eu souber, né? Eu tenho que indicar a ordem aqui entre esses colchetes aqui, se eu quiser saber. Já no dicionário, eu indico a chave para receber o valor correspondente. Tá? Então, o que normalmente a gente imagina aqui que vai precisar fazer para criar um cadastro de processos é o quê? Eu vou precisar criar uma variável como lista, processos, tá? Lista. E aí eu vou ter que entrar, cada vez que eu tiver um processo, eu vou ter que jogar um dicionário, porque o processo vai ser um dicionário, já que eu vou precisar referenciar cada valor aqui com o elemento a que corresponda. Tá? Então eu vou ter que jogar cada processo aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar essa lista, eu tenho esse processo, e se eu quiser jogar esse dicionário dentro dessa lista, eu vou fazer assim, ó, processos.append, que é uma função que agrega um determinado item a uma lista, e essa função recebe uma variável, que é exatamente o meu dicionário. Então eu vou no final ter uma lista de dicionários, tá? Aqui eu só tenho uma, mas eu vou imprimir, ó, print processos. Olha lá, ele está mostrando que é uma lista. Olha aqui o colchete aqui abrindo e fechando. E dentro dela eu tenho um dicionário, tá? Que é o processo. Vamos chamar esse processo, vamos chamar esse processo de processo e vamos copiar ele e fazer um segundo que a gente vai chamar de processo 2. Processo 2. A gente muda os valores aqui um pouco, ó. A gente bota Raimundo Neves, Luísa
Alves, quarta variável, vamos fingir que esse está finalizado, true. Tá? Então, a gente tem duas variáveis, dois dicionários, cada qual com dados de um processo. A gente criou uma lista aqui, processos. A gente entrou com o primeiro processo na lista. Vamos copiar isso aqui. E vamos dar um append, processo 2. E depois a gente vai printar o processo para encontrar esses dois aqui, ó, run. Aí, apareceram os dois, tá? Aqui é o primeiro e termina aqui, ó. E aqui é o segundo, começa aqui e termina aqui. Tá? Então a gente aprendeu aqui o que é um dicionário, né? O que ele é composto, né? De key value, quer dizer, chave-valor, chave-valor. A gente aprendeu a encontrar determinado valor a partir da chave. E a gente aprendeu a inserir dicionários em listas, que é basicamente o que a gente vai fazer para cadastrar os nossos processos. A gente vai criar uma lista e vai inserir cada processo como um dicionário nessa lista.